forte é o nosso Deus. Estamos falando sobre o pecado, né, e as consequências dele, as punições, e por isso os hinos que nós temos cantado são hinos que se referem à salvação que nós recebemos em Cristo Jesus em razão do perdão que Ele nos dá, né, pela sua graça imensa, porque Ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores. Pergunta número 28, meus irmãos. O Caio vai publicar para nós. Nós vimos no estudo anterior o início dessa resposta. As perguntas 28 e 29 tratam, então, das punições para o pecado. A 28 trata das punições neste mundo, ou seja, quais são as consequências de as pessoas permanecerem nos seus pecados sem o devido arrependimento. Elas já começam a sofrer as consequências agora, neste mundo. Mas também elas sofrem as consequências, as punições no mundo vindouro, na eternidade. E aí a pergunta 29 vai tratar da eternidade. Então, nós vimos já inicialmente, lemos alguns destes textos que estão publicados aqui, vimos o que Deus ele impõe sobre os pecadores em termos de punição por causa da queda. É importante, irmãos, nós nos lembrarmos que na pergunta anterior, que é a pergunta 27, nós tratamos acerca da miséria que a queda trouxe ao ser humano, ao gênero humano. E a resposta que os nossos irmãos puritanos deram é que a queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus, o seu desagrado, maldição, de modo que somos por natureza filhos da ira. Somos por natureza escravos de Satanás. E então nós somos com justiça expostos a todo tipo de punição. Então, é interessante nós observarmos que não há, de fato, injustiça da parte de Deus ao nos punir, ao punir os ímpios, ao castigar os seus filhos. Deus não é um Deus mau, que quer demonstrar algum tipo de autoritarismo, simplesmente punir porque Ele quer ser um punidor, um vingador. Não. O que acontece é que a queda, a perversão do homem, a depravação total, ela gerou consequências, como, por exemplo, algumas das práticas que as pessoas têm hoje que geram consequências. Por exemplo, uma pessoa que tem uma má alimentação, uma alimentação cheia de gorduras processadas, né? Uma alimentação pobre em nutrientes, obviamente, ela vai atrair sobre ela punições, consequências. Daqui a pouco ela vai precisar tomar uma reposição de ferro, não é? Isso mais simples, não é? Porque outras coisas piores podem acontecer. Ou uma pessoa que começou a fumar aos 13 anos de idade, não é? Obviamente, quando ela tiver 60 anos de idade, se chegar até lá, é muito provável que ela vai desenvolver algum tipo de doença, algum problema pulmonar, né? Se não um câncer, quem sabe um efizema, algo do tipo, que vai comprometer o seu pulmão. Uma pessoa que bebe bebidas com alto teor alcoólico desde a adolescência, quando chega ali pelos seus 45, 50 anos, a pele está totalmente parecendo um maracujá murcho, né? Toda chupada, né? A pessoa fica sem hidratação, né? Resseca a laringe, a boca fica queimada, são consequências. Então, a mesma coisa é em relação ao pecado. O pecado é isso. Uma pessoa que, ela, por natureza, é um filho da ira, por natureza é pecaminosa, ela também atrai sobre si as punições, as consequências. Então, não é algo que Deus faz, é algo que vem naturalmente de uma prática pecaminosa, né? Então, a menos que haja uma restauração, a menos que haja uma reeducação, né, alimentar nesta pessoa que se alimenta
de maneira equivocada, a menos que haja uma interrupção no fumo, na bebida exagerada, a menos que haja uma reforma nisso, né, uma restauração, uma conversão de rota, a pessoa vai sofrer as suas punições. E algumas dessas consequências, ou dessas punições, inclusive, elas permanecem. Não é? Então, por exemplo, uma pessoa que ela teve uma destas práticas que eu citei aqui, ela se converteu já mais velha. Infelizmente, o pecado dela no passado vai trazer punições, consequências ainda. Ela pode até se converter, né? Mas a marca do pecado, a consequência do pecado, vai permanecer naquela vida, do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista da carne. Então, o que nós devemos fazer diante de um cenário deste, né? A primeira coisa é, como nós falamos aqui no sermão de domingo, fundamentados na primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, a primeira coisa é reconhecer a nossa miserabilidade, a nossa depravação. Nós somos corruptos, né? Nós já nascemos em iniquidade, então não há nada de bonzinho em nós, não há nada que nós possamos apresentar a Deus que seja algum tipo de benefício para Deus. Nós somos miseráveis mesmo, somos pecadores. A segunda coisa é compreender que, se Deus quis nos salvar deste estado de miserabilidade, foi em razão da sua graça, porque nós não podíamos fazer nada, estávamos mortos, literalmente mortos espiritualmente. Então, a nossa ideia de Deus era uma ideia completamente falsa, completamente idólatra. Mas, pela graça do Senhor, Ele veio até nós pelo Seu Espírito, e como diz Paulo, então, Ele mudou a sede do nosso coração para que nós pudéssemos crer. E uma vez crendo, nós então vamos agora sendo refeitos, como Paulo escreve aos Romanos, refeitos à imagem de Cristo Jesus. E à medida que nós estamos sendo reformados ou refeitos à imagem de Cristo, estas consequências, estas punições que nós estamos vendo aqui, elas são eliminadas do nosso coração. Então, o ímpio, por exemplo, ele tem algumas punições interiores, próprias da natureza do pecado. A primeira delas, que é citada na pergunta 28, é a cegueira do entendimento. Essas pessoas não entendem quem é Deus, elas não sabem quem Deus é. Elas projetam um Deus de acordo com as suas próprias ideias. E isso é muito claro, a gente percebe com muita clareza isso, não só no mundo da filosofia, né, no mundo da teologia também, mas na prática das pessoas. As pessoas têm a ideia de um Deus diferente do Deus da Bíblia. As pessoas, por exemplo, dizem que Deus é um Deus de amor, que não vai mandar ninguém para o inferno, né? Uma visão totalmente universalista da salvação, o que é mentira, a Bíblia não fala sobre isso. Ou as pessoas têm a ideia de um Deus que é como se fosse uma espécie de um guru, de uma lâmpada mágica, né, que você pode chegar ali e pedir para ele qualquer coisa, eu tenho fé em Deus, né, quem está com Deus não cai, tal, né, as pessoas têm os mantras, né, as frases de efeito, e elas vão levando essa religiosidade falsa, porque elas estão cegas no seu entendimento. Elas são pessoas que foram punidas por Deus, né? Deus mesmo gerou nelas esta incompreensão para que elas não pudessem ou não chegassem ao entendimento de quem Deus é. Sentimentos depravados, nós também falamos disso. Os nossos sentimentos passam a ser todos distorcidos. E então nós nunca estamos satisfeitos com as coisas que Deus nos dá, com os prazeres. Nós sempre queremos distorcer o prazer. Então, por isso que a Bíblia considera alguns pecados, e, na verdade, todo pecado ele procede, né, ele sai de um prazer, mas é um prazer exagerado. Por exemplo, por que a Bíblia considera glutonaria um pecado? Porque o prazer da comida é evidente, né? É óbvio que não há coisa mais saborosa do que comer uma boa comida, mas o sentimento depravado, o desejo depravado, ele leva a pessoa a comer mais do que é necessário para o seu próprio corpo. Então, ela comete o pecado da glutonaria. A mesma coisa relacionada ao sexo, né? Deus criou o sexo para o prazer. Nós não pensamos como o catolicismo romano, que entende, né, que o sexo é apenas para procriação.
Não, nós entendemos que a relação sexual ela é e deve ser prazerosa entre marido e mulher, deve trazer prazer para ambos. Mas, como o pecado ele perverte os sentimentos, ele faz com que a pessoa não se realize dentro do seu casamento. Então, ele procura outras pessoas fora do seu casamento, ou procura formas de sexualidade contrárias ao que a Bíblia ordena, né? E aí você tem essas perversões todas. Então, os sentimentos humanos, eles são depravados. Nós não conseguimos nos controlar, nem psicológica, nem psiquicamente. Nós nos tornamos pessoas que, ao invés de percebermos coisas boas, nós percebemos aquilo que é ruim. A tendência do ser humano é sempre ver o copo meio vazio, ao invés de vê-lo meio cheio, né? O copo está pela metade. Você tem duas opções. Você pode vê-lo esvaziando ou pode vê-lo enchendo. O pecado sempre vai vê-lo esvaziando. Porque o pecado é sempre uma perversão, é sempre uma negativa, né? É sempre um para baixo do ser humano. É uma subversão das coisas que nós podemos ver. Por isso que Jesus ensinou, né, aos discípulos, dizendo que tudo depende da maneira como nós olhamos as coisas. Jesus falou assim, olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau, né? Em outras palavras, depende muito da maneira como você vê a realidade da vida, né? Se você olha pelo prisma das Escrituras, daquilo que eu criei, que eu estabeleci, né, diz o Senhor, as coisas se tornam agradáveis. Mas o ser humano não é assim, por isso ele tem também fortes ilusões, ele tem dureza de coração, são pessoas que não se convertem, não se rendem a Deus, são pessoas que demonstram remorso em sua consciência, porque são pessoas que lutam contra o próprio Deus. Elas lutam contra a verdade. Deus está escancaradamente mostrando para elas, mas elas querem lutar contra a natureza. E isso causa nelas remorso. Então, não é à toa que o número, por exemplo, de suicídios em grupos, que são grupos promíscuos, é um número absurdo. Porque, geralmente, as pessoas tentam buscar prazer na sexualidade, mas é uma sexualidade depravada, é uma sexualidade que não vai trazer glória a Deus, e, por essa razão, não traz também glória ao próprio ser humano. Então, é uma pessoa que tenta se encontrar na sexualidade, mas não se encontra. Então, ela acaba vivendo uma vida miserável, uma vida desesperada, né? Porque ela tem remorso na sua consciência. E afetos baixos. O que são afetos baixos? São aquilo que eu disse antes, né? São emoções depravadas, sempre ideias ou cobiça contrária às Escrituras. Mas também, meus irmãos, e agora nós vamos entrar nessa parte, até aqui, né, eu estou relembrando os textos que nós lemos, mas também neste mundo nós temos algumas punições exteriores, né? Ou seja, punições que ocorrem na sociedade humana, em razão da impiedade, em razão do pecado praticado e não confessado a Deus. Então vamos ver aqui o texto de Gênesis 3, 17. Vou pedir aos irmãos que, como de costume, né, abram, por favor, Gênesis 3, 17. Gênesis 3 é o capítulo que trata da queda. E Deus, na sua justiça, ele resolveu então punir todo mundo que estava envolvido, né, no pecado. E ele então também estende uma punição à própria terra. E aqui a ideia é que a terra, que antes havia sido criada por Deus para produzir sem dificuldade, ela quase que naturalmente produziria o sustento do homem, agora ela vai adquirir
uma porcentagem dela de coisas que que vão atrapalhar o crescimento natural dos vegetais, né? Então, se antes a terra era muito fértil para que pudesse brotar e o homem deveria apenas cultivar, cuidar, etc., agora ela se tornará uma terra difícil, uma terra complicada, que vai exigir mais trabalho, né? Isso aqui significa também a própria relação que nós temos com o trabalho, a relação que o homem tem com o trabalho. Veja que hoje nós temos uma tendência, né, muito natural do ser humano de ver o trabalho como um peso, não é? Como um peso. A gente vê o trabalho, o produzir, como algo ruim, né? Como algo ruim. E, na perspectiva bíblica, antes da queda, a proposta era outra, né? A proposta era que o homem visse o trabalho como uma forma de glorificar a Deus, e ele faria isso com prazer, né? Mas agora o trabalho se tornou penoso. Levar o pão para casa se tornou algo trabalhoso. Isso você deve fazer com fadiga, né? Levar o sustento para a sua família exige esforço. Então, veja lá o versículo 17, os versículos 17 a 19. Vamos ler juntos? E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Estão vendo? Então, antes da queda, a obra que Adão realizava era uma obra facilitada. A terra era facilmente fértil. A gente imagina que, de fato, seria aquela terra em que talvez ele fizesse ali os sulcos, né, jogasse as sementes, fechasse, regasse, e aí ela rapidinho já brotava, né, sem qualquer tipo de erva daninha. Agora não. Agora ele vai plantar, mas o milho vai sair meio peco, né, meio queimado ali, não vai produzir, né? Ele vai plantar, mas vai sair uma erva daninha, vai comer a semente. Então, a dificuldade, né? Essa é a ideia. O pecado ele trouxe essa dificuldade. E essa é uma consequência exterior do pecado. A dificuldade que nós temos em relação às coisas, né? Para o nosso próprio sustento. E também, diz o texto, né? Todos os outros males que caem sobre nós, em nosso corpo. Então, por exemplo, as doenças, em nossos bens, a deterioração dos nossos bens, né? Não há nada que seja durável. A corrupção, ladrões que roubam, traça que come, né? Então, nós não temos mais aquela durabilidade que havia antes da queda. Agora as coisas acabam. Nós não temos mais essa garantia. Nas relações também, então as relações que antes eram duráveis, agora elas são passageiras, casais se divorciam, se separam, filhos rompem com pais, e aí por aí por diante, né? As relações de patrão e empregado, relações que acabam gerando, né, algum tipo de exploração, não é? A maneira equivocada como os patrões tratam os seus empregados, explorando os seus empregados, a maneira errada como os empregados tratam os seus patrões, roubando dos seus patrões, né? O tempo que, por exemplo, ele deveria trabalhar com afinco, ele enrola, né? Enrolar no trabalho, aquele negócio do tomar cafezinho no trabalho, aquilo é uma forma de você quebrar o mandamento, não furtarás, né? Você é o tempo do seu serviço ali. Seu cafezinho é 15 minutos, você fica 1 hora batendo papo, né? Quer dizer, você vai enganando o seu patrão. Então, tudo isso, essas coisas são consequências do pecado, né? A quebra das relações, dos empregos, a dificuldade, né?
Então, por exemplo, a falta de emprego, isso aí é por causa da sociedade brasileira. Não, isso aí é por causa do pecado. Em todo lugar você vai ter situações assim, né? Você vai ter problemas nessa área. Vamos ver Deuteronômio 28:15. Deuteronômio 28:15. Deuteronômio 28:15. Vamos ler do 15 até o 19. Vamos lá. Deuteronômio 28:15 a 19. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. Então, veja que é um negócio complicado, né? É maldição. E, meus irmãos, é interessante porque a gente tem que ter muita cautela, né, para falar o que eu vou falar aqui, porque a gente não pode necessariamente associar todo problema na vida de alguém, nós não podemos associar necessariamente a um pecado. O exemplo clássico que nós temos disto na Bíblia é Jó. Jó não tinha um pecado específico para que Deus o punisse. No entanto, ele passou por todas aquelas provações, né? Então, com isso eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes Deus nos faz passar por provações, como foi o caso de Jó. Mas nós também vemos na Bíblia muitos casos de problemas que as pessoas tiveram por consequência dos seus pecados. Por consequência dos seus pecados. Então, quando o texto de Deuteronômio traz essas maldições aqui, e ele diz assim, olha, se você não der ouvido à voz do Senhor e não cumprir os mandamentos, coisas ruins vão acontecer com você. Então, você não vai dar certo na cidade, ou seja, nas relações públicas, emprego, etc. Se você for para o campo, também não vai dar certo. Você vai tentar, vai ficar tentando, Deus não vai te abençoar. Teu cesto e tua amassadeira. Então, você deixa de ser dizimista, por exemplo, e aí começa a faltar coisa na sua casa. Você fala assim, eu não vou dar o dízimo não, porque se eu der o dízimo, vai faltar para eu pagar a conta. Aí você não dá o dízimo e falta mais ainda. Não só falta, como chega mais coisa. Aí chega uma cobrança lá, gente, eu nem estava lembrando disso aqui. Pois é, o oficial de justiça está aí, vai penhorar. A coisa fica mais... Por quê? Porque Deus vai te dizendo assim, volta para a minha palavra, arrepende-se. Fruto do teu ventre. Às vezes um filho, a pessoa não... Às vezes a relação, ela diz assim, eu não quero ter filho. Deus me livre de ter filho. E Deus livra mesmo. Às vezes ela engravida e os filhos morrem. Porque é assim, Deus faz essas coisas. Se nós somos desobedientes, a maldição vem sobre nós. Isso é bíblico, não sou eu que estou falando, não. É bíblico. Então, repito, não estou dizendo que toda aprovação ela é uma consequência de um pecado. Às vezes você não tem um pecado, mas Deus está te provando ali, te colocando na fornalha, isso acontece. Mas também pode acontecer de você ter um pecado, de estimação. Você está vivendo com um pecado e Deus está, como diz o reverendo Francisco Leonardo, o sogro do reverendo Augusto Nicodemos, Deus está te colocando dentro de um pilão e socando. Não é? Pá,
pá, socando no pilão, até você ficar moído, não ter o que fazer, né? Deus vai te testando. Então, essa é uma consequência externa do pecado. E veja, o pecado ele é interno, né? A dureza de coração, a falta de arrependimento é interno. Mas Deus traz reflexos também exteriores. E, finalmente, e esse, obviamente, é o mais temido, né, de todos, e que Deus nos livre, né, a todos nós aqui, de enfrentarmos, né, esse pecado. Cremos que não passaremos, né, porque somos crentes no Senhor, mas a última punição é exatamente a morte, que é, nesse caso aqui, não só a morte física, mas a morte como afastamento completo do Senhor, né, o julgamento, que é o inferno mesmo. Então, o texto de Romanos 6, vamos ler lá, Romanos 6, versículos 21 a 23. Vamos ler do 20 ao 23, né, para fazer o sentido maior aí. Romanos 6, 20 a 23. Romanos 6, 20 a 23. Vamos lá? Porque, quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja que Paulo é bastante claro, né? Naquele tempo nós estávamos flertando mesmo com a morte, porque se a salvação não nos alcançasse, né, se a graça não nos libertasse do pecado, nós morreríamos, porque esta é uma punição para o homem que não se arrepende. Não há outra saída, meus irmãos. Aqueles que são pecadores e que não se arrependem, eles morrerão. Mas não só morrerão fisicamente, eles morrerão também espiritualmente, afastando-se completamente do Senhor para a condenação no inferno. Então, a palavra é muito clara. Se essa pessoa continua cega, continua dura de coração, continua com os seus sentimentos depravados, com os seus afetos baixos, se ela nega o próprio Deus, ela é incrédula em relação a Deus, o salário do pecado é a morte. Contudo, se ela se arrepender, se ela voltar os seus olhos para Deus, o seu coração, pela graça do Senhor, então o dom gratuito, o presente do Senhor de graça, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós temos aqui apenas dois caminhos, né? Não há um terceiro caminho, uma terceira via. Ou esta pessoa morrerá por causa do seu pecado, eternamente, ou ela viverá por causa da graça em Cristo também eternamente. E agora a pergunta 29. A pergunta 29, então, nos diz... Projeta aí, por favor, Caio, a 29. Isso. A 29, então, nos diz quais são as punições do pecado no mundo vindouro, né? Vamos ler, então, a resposta. As punições do pecado no mundo vindouro são a separação eterna da presença consoladora de Deus e os tormentos mais penosos na alma e no corpo, sem intermissão, no fogo do inferno para sempre. O catecismo é muito claro e não precisaria nem de nós expandirmos isto, porque é exatamente o que a Bíblia nos diz. Agora, eu queria só fazer uma breve observação. Os irmãos já perceberam como que as igrejas atuais, né, as igrejas evangélicas, na atualidade, elas falam pouco a respeito do inferno, pouco a respeito da condenação, porque esta é uma mensagem que não valoriza o ser humano, né? Pelo contrário, essa é uma mensagem assustadora, uma mensagem
aterradora. E por isso muitos pastores e muitos pregadores evitam falar sobre isso. Mas veja que esta é uma doutrina bíblica e que nós precisamos, meus irmãos, não só enfatizá-la para as pessoas, como também pregá-la a nós mesmos. Porque quando nós lemos uma resposta dessa, nós deveríamos arrepiar, pelo menos, né? Porque a Bíblia fala disso, de tormentos penosos na alma, sem intermissão. Sem intermissão. Imagine o que é você queimar-se, Bruno? Imagine você se queimar e queimar para sempre, sem morrer. Porque esse é o problema, né? Se você queimasse e morresse, aí acabou. Mas não é o aniquilacionismo, como pregam os adventistas, né? A nossa alma não vai ser exterminada. Não, ela vai continuar queimando. Irmãos, que negócio terrível, terrível, né? Imagine você querer sair daquele sufoco e não conseguir. Todo mundo aqui já teve uma sensação dessa, né? Principalmente na adolescência, naqueles sonhos que a gente tem, que você fica preso num lugar e não consegue sair, aqueles pesadelos, não tem um negocinho que você está sonhando, aquele pesadelo, você quer sair fora e não consegue, ninguém te acorda, nem você acorda, né? E aquele negócio, imagine isso para sempre. Você viver numa situação de desconforto eterno. Às vezes uma dorzinha que a gente tem já tira tudo que a gente tem de paz, né? Você fica incomodado. Imagina isso. E a Bíblia fala disso. A Bíblia fala sobre isso. E nós, às vezes, para pregar um evangelho do triunfo, né? Um evangelho que prega para as pessoas só vitórias, né? Que Jesus ama, que Jesus salva, que vem aqui que você vai parar de sofrer, né? Pare de sofrer, né? Esse evangelho triunfalista é um evangelho que não diz para as pessoas, olha, você está correndo sério risco. Conta-se que Jonathan Edwards, eu já falei isso com os irmãos aqui, mas vou repetir porque cai bem nesse contexto, né? O Jonathan Edwards, ele estava pregando nos seus sermões mais famosos, que é o Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, e os biógrafos contam que enquanto ele pregava, né, porque ele usava algumas imagens, algumas figuras de linguagem bem fortes, né? Ele dizia, por exemplo, que o piso onde eles estavam era tão fino como uma casca de ovo, e que qualquer movimento falso eles cairiam, e eles cairiam diretamente nas chamas do inferno que estavam ali esperando, né? E aí dizem que as pessoas começaram a pendurar nas pilastras do templo, né, com medo de cair no inferno mesmo, literal ali, né? Então, tamanha era naquela época o avivamento, né, que Deus dava. Deus trouxe aquelas pessoas ali no nordeste dos Estados Unidos, onde o Edwards fez o seu ministério, né? Mas por quê? Porque eram pregações que falavam sobre a realidade do inferno. Hoje as pessoas não falam mais sobre isso, sobre pecado, sobre miséria, sobre inferno. E são pregações necessárias, porque revelam quem nós somos mesmo. E se não for a graça de Deus, nós estamos mesmo no inferno, não é? No inferno. Segundo aos Tessalonicenses 1:9, vamos ler? Se for para mim, fala que eu estou ocupado. Segundo aos Tessalonicenses 1:9. Vamos ler juntos? Segundo aos Tessalonicenses, vamos ler o 9 e o 10, né? Para fazer sentido do período todo. Vamos lá. Aliás, vamos ler antes, porque o texto anterior já fala sobre isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ler do 3 até o 10. É um texto mais longo, mas que vale a pena, porque Paulo discorre em todo esse texto. Aliás, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses é sobre essa questão do juízo, né? E inclusive da segunda vinda de Cristo. Então, vamos ver o que Paulo fala aí, então, do 3 ao 10. Vamos lá. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira,
e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se, de fato, é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Olha agora. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então veja que Paulo não omite de maneira alguma, muito pelo contrário, ele fala abertamente de um grande juízo que haverá e do alívio que Deus concederá àqueles que foram perseguidos pelos ímpios, mas ao mesmo tempo da justiça, o que ele chama aqui de paga, né, do pagamento, da punição, da tribulação, que Deus vai agora infligir sobre aqueles que atribularam o povo de Deus. E que punição é essa? Versículo 9. Eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Aqui é importante destacar que quando Paulo fala destruição, ele não está dando aqui deixa para a doutrina adventista, né? Como eu mencionei agora há pouco, os adventistas do sétimo dia, eles acreditam em uma doutrina chamada aniquilacionismo. Para os adventistas não haverá, as almas serão aniquiladas, você deixará de existir. Os ímpios, né, no caso, deixarão de existir. Portanto, não há uma crença no inferno como punição. Mas nós não cremos assim. Nós cremos o seguinte, que haverá punição, a punição dos ímpios será eterna, haverá um constante sofrimento, né, em razão deste afastamento de Deus. Então, só esse destaque. Vamos ver também Marcos, capítulo 9. Eu estou lendo os textos que estão citados ali, né? Como os irmãos estão vendo, porque eles são os textos base e são suficientes para que nós possamos perceber, né, essa realidade do inferno, como que a Bíblia trata isso, né? Marcos 9, nós vamos ler os versículos 47 e 48. Vamos lá, 47 e 48. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Esse texto é um texto interessante, porque muitos, especialmente na Idade Média, né, eles entendiam literalmente esse texto, e alguns homens nos mosteiros que revelavam algum tipo de problema com a sexualidade, eles se castravam, né? Às vezes até se mutilavam, se automutilavam, porque eles acharam que arrancar um órgão, né, um membro do corpo, seria a resposta que Jesus está dando aqui. Mas é óbvio que Jesus não está ensinando nenhum tipo de mutilação, né? Se fosse assim, nós teríamos que ser esquartejados, né? Porque todo o nosso corpo ele nos faz pecar em algum momento, né? Não é isso. O que Jesus está falando é o seguinte: olha, você precisa tratar daquilo que te faz pecar. Se o teu pecado é a cobiça dos olhos, arranque esta cobiça, portanto. Se o seu pecado é a língua,
corta a língua. Quer dizer, tira esse pecado. A ideia é essa, é você tratar o pecado, porque um pecado não tratado, ele vai levar você para o inferno. Um pecado não reconhecido e sem o devido arrependimento, ele vai te levar para o inferno. O que Jesus está falando aqui nada mais é do que o salário do pecado é a morte. Se você permitir que um órgão do teu corpo te faça pecar e não tratar disso, você vai ser condenado. Então, arrependa-se. Vamos ver Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16, 24 e 26. Esse texto é um texto também duríssimo, né? Porque ele começa lá no versículo 19, né? E Jesus fala: havia certo homem rico que se vestia de púrpura, linho finíssimo, todos os dias se regalava esplendidamente. E, por outro lado, havia um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ficava ali à porta. E aconteceu, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, os cães vinham lamber-lhe as úlceras, e aí morreu o mendigo, e ele foi para o seio de Abraão, ou seja, foi para o céu. E o rico morreu também, foi sepultado. Só que o rico estava no inferno, né? Versículo 23. E estando em tormentos, ele levantou os olhos e viu de longe, ao longe, a Abraão e Lázaro no seu seio. Irmãos, aqui não está ensinando que haja comunicação do céu e inferno, tá bom? Não quer dizer que do céu vai dar para a gente ver o inferno e vice-versa. Aqui é só uma maneira figurada de Jesus ilustrar essa situação, né, para ensinar um princípio básico ao final. Jesus não está montando aqui um cenário, ele não está descrevendo o que é o céu e o inferno, ele está montando uma história, que é muito comum isso na literatura bíblica, né? A gente chama isso na literatura de verossimilhança, que é quando você monta uma história que é uma história real, uma história que pode ser real, que tem ela tem elementos de verdade, né? Mas não necessariamente é uma história que aconteceu. Jesus está ilustrando para chegar à moral da história, que é o que nós vamos ler agora aqui, né? Nos versículos, vamos ler o 24 ao 26, vamos lá, 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, veja, o princípio que Jesus está mostrando aqui existe céu e existe inferno. São dois ambientes distintos. Cada um vai, à medida que morre, vai para um lugar específico, não há, portanto, um purgatório, né? Claramente não há um purgatório aqui, não há uma antessala, mas um está lá, o outro está aqui, são lugares distintos. E Jesus diz também que este lugar em que o rico está é um lugar de tormento eterno, porque ele diz: porque estou atormentado. No grego aqui é uma ideia de permanência. É como se ele dissesse: eu estou em constante tormento. Esse atormentado aí, né, esse particípio ado, é como se fosse assim: eu estou continuamente assim. É algo que eu não consigo mudar, é um estado que eu não consigo mudar. E aí é isso, Abraão simplesmente confirma, dizendo: olha, é isso mesmo. Aqui você recebeu os louros, né, a glória que esse mundo oferece, enquanto Lázaro não recebeu nada, né, recebeu os tormentos deste mundo, mas agora a coisa se inverte. Que é exatamente o que no Salmo 73 diz, né? Asaf vê a prosperidade dos ímpios e vê o seu descontentamento. E aí, quando ele entra no santuário,
Deus mostra para ele o fim, né? E aí Deus mostra o inverso, quer dizer, enquanto os ímpios estavam aqui regalados, né, todos saudáveis, etc., agora eles estão em tormento eterno, enquanto Lázaro, que viveu uma vida, Asaf, né, que viveu uma vida com privações aqui, ele agora não, está consolado na presença do Pai. Isso serve para nos consolar como crentes, né? Claro que o texto também não está dizendo que rico vai para o inferno e pobre vai para o céu, tá certo? É outra interpretação errada. Não é uma teologia da libertação que Jesus está fazendo aqui, né? Nada aí de Leonardo Boff, Paulo Freire, esses caras, não tem nada a ver com isso, né? A ideia aqui é que são duas situações, talvez Jesus tenha usado rico e pobre exatamente para mostrar esta riqueza, muito mais no âmbito espiritual, e o pobre nessa pobreza no âmbito espiritual, que é bem-aventurados os pobres de espírito, né? E Jesus vinculou essas duas coisas. Mas o fato é que o inferno existe. Pessoas irão para lá. Pessoas que, nesta vida, não perceberam a presença de Deus, viveram de acordo com os seus próprios recursos, com a sua própria riqueza, e depois elas vão revelar sua pobreza no inferno. Enquanto aqui aqueles que foram pobres nesse mundo, né, viveram em pobreza nesse mundo, pobres de espírito, agora eles recebem o consolo do Senhor. Pois não, Ronaldo? Mas é isso, foi o que eu disse, né? A ideia, na verdade, é mostrar, Jesus não está fazendo aqui, montando um diálogo, como se alguém quisesse passar, né? Alguém do céu, né? Eu vou fazer um churrasco lá, está melhor do que aqui, o fogo lá é mais quente, né? Não, não é isso. É que Jesus está querendo mostrar o seguinte, que há uma separação, né? É um abismo, uma separação. Então, não tem como, não dá para fazer esse transporte, né? Você não pode vir para cá e nem eu posso ir para aí. Uhum. Não, mas ela aqui não fala de pensar, né? Abraão. Isso, é isso mesmo, não pode. Ele não está falando assim que alguém está pensando passar, ele está simplesmente dizendo, olha, não tem como passar, né? Há um abismo entre nós, então não há como passar. Você quer falar, Tiago? Exatamente. Se tiver que resolver, se você tiver que passar daqui para lá, né? Se você tiver que passar daqui para lá, você tem que resolver na vida, porque depois que morre, já era, não tem como passar de um lado para o outro, né? Sim, exatamente. Exatamente. Abraão fala, olha, a pregação está aí, né? Então, a salvação não vai ocorrer depois da condenação ou da salvação. Uma coisa... Enquanto nós estamos aqui, a pregação está sendo pregada, a palavra está sendo pregada. Então, ouçam os profetas, né? E lembre-se de que Jesus estava falando isso num contexto em que havia muitos judeus, porque os judeus, eles evitavam, né, associar Cristo ao Messias, né, verdadeiro. Então, Jesus não era o Cristo, o Messias. Então, Jesus está dizendo, olha, ouçam os profetas, né, porque os profetas falam de mim. Mas se vocês não ouvem os profetas, vocês não ouviam... uma pessoa, um morto, né? E por último, irmãos, Apocalipse 14, 11. Vamos lá? Também mostrando a realidade do inferno, que é como um tormento, né? Vamos ler do 9 ao 11. (9 ao 11), Apocalipse 14. Vamos lá? Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem
e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Bom, aqui é o destaque, né, do catecismo em relação à existência do inferno, e claramente diz que esse inferno é o cálice da ira de Deus. Então, Deus derrama sobre o inferno sua ira, esta ira que foi acumulada ao longo de todos os anos, de todas as gerações, de pessoas ímpias contra a Igreja de Cristo. Essa ira, as orações dos santos são recebidas. O texto de Apocalipse usa uma linguagem poética muito interessante, diz que são taças, né? E as orações, elas vão entrando nessas taças e elas enchem as taças até aquele dia em que ela chegará no topo mesmo, e é quando Cristo voltará, e então estas orações dos santos serão respondidas por meio do grande juízo de Deus, que é esse derramamento da cólera, ou da ira de Deus, né? Do cálice da ira de Deus contra os ímpios, contra a besta e os seus adoradores. Aqui, meus irmãos, só uma explicação, né, antes que alguém pergunte. A marca da besta não tem nada a ver com chip, não tem nada a ver com código de barra, não tem nada a ver com sabão Ariel, filme da Disney, Frozen, Coca-Cola, não tem nada a ver com isso. Fronte e mão está simbolizando o seguinte: ideias e obras. Então, todas as pessoas que pensam contra o cristianismo, elas fazem o trabalho da besta. Elas agem como a besta agiria. Então, aqui está se referindo àqueles que são anticristãos mesmo. São pessoas ímpias que se colocam numa prática de vida contrária ao cristianismo. Elas produzem coisas que são contrárias ao cristianismo. Por exemplo, Porta dos Fundos, daquele palhaço lá, como é que é o nome dele? Como é que é o nome? Porchat? Porchat. Aquilo lá é uma besta, nos dois sentidos, né? Então, ele é um anticristo. Ele carrega na testa ideias profanas e faz coisas profanas. É isso. A besta é isso. É uma pessoa que age contra o nome de Cristo, contra a igreja. Né? Então, não tem nada a ver com símbolos misteriosos, com essa coisa que as pessoas ficam tentando adivinhar. Vem esses apóstolos aí de YouTube falando que a marca é isso, é aquilo. Não tem nada disso. São ideias, são ideologias. Por isso que diz aí, na fronte e sobre a mão. Ou seja, ideias anticristãs e práticas anticristãs, obras anticristãs. Todo mundo que faz isso está servindo a besta. Diz aí, os adoradores da besta e da sua imagem. Que imagem é essa? São as obras, as práticas, é aquilo que a besta faz e que deixa marcado numa sociedade. Por exemplo, todos nós vimos, né, com muita tristeza, a abertura das Olimpíadas na França, certo? Ali é uma imagem da besta, claramente. Certo? É uma imagem da besta, exposta para todo mundo ver. Inclusive até o próprio Papa, né, Francisco, condenou a abertura, o que mostra que a repercussão foi muito grande contra o cristianismo, não contra uma igreja específica, mas contra o cristianismo em geral. Né? Então, isso são marcas de besta, né? São obras, são ideias, são práticas de pessoas que estão servindo a Satanás, né? São escravas de Satanás. E no Apocalipse nós temos duas bestas, né? Tem a que emerge da terra e a que emerge do mar, geralmente se associando a poderes políticos, econômicos, né? E associando a poderes ideológicos. Então, geralmente, o controle, né, de uma determinada sociedade vem exatamente daí. Ou das questões políticas, econômicas, né? O governo, a monopolização política. Vocês veem, por exemplo, a briga que existe, né, entre os poderes políticos, China, por exemplo, ali com o Oriente Médio, petróleo, etc., com o Ocidente, Estados Unidos, tal. Isso aí é coisa, né, de muitos anos. Então, poder político, quem é maior nesse jogo? Né? E a questão ideológica, as ideias que vão surgindo, filosofias, né, pagãs, anticristãs. A cada dia surge alguém falando uma... Então, é isso que representa a besta. Né? A Confissão de Fé de Westminster diz que
o anticristo, a confissão afirma literalmente que o anticristo é o Papa da Igreja Católica. A ideia da confissão, na época, né, os irmãos puritanos, eles entendiam que o Papa, ao se assentar no lugar de ser o representante do Filho de Deus, ele estava se colocando ali como aquele que é o representante principal do anticristo, porque ninguém pode assentar-se na cadeira de Cristo, né? Então, os nossos irmãos puritanos da época entendiam isso. Hoje, há discussões em torno dessa questão, né? Mas o fato é que nós, reformados, entendemos que todo aquele, seja uma pessoa, ou seja uma ideia, ou seja um país, que se coloque ou que proponha uma obra que seja anticristã, de qualquer nível, seja ela política, seja ela econômica, seja educacional, ela está exercendo um papel de anticristo. Por isso que Paulo, lá em Tessalonicenses, fala de anticristos, no plural, né? Ele não fala de um anticristo, ele fala de anticristos. Por quê? Todas as pessoas, ideias que são contra Cristo, são anticristãs. Então, um filósofo que defende uma ideia contra a palavra de Deus, ele é um anticristo, é um tipo de anticristo, né? Ele não é o anticristo, mas ele é um tipo de anticristo. Né? Então, é só para explicar isso aí, isso é escatologia, outro assunto, mas só porque como o texto tem essa questão da besta e da marca, né? Talvez algum irmão possa ficar aí com essa dúvida. Ok, meus irmãos, então o pecado gera punições neste mundo e também no mundo vindouro. Neste mundo, coisas interiores, endurecendo o coração, pervertendo os sentimentos, coisas exteriores, com problemas nos relacionamentos, e gera também punições futuras, o inferno, para aqueles que não se arrependem. Que Deus nos livre, né, de recebermos punições por causa do pecado. Qual é o caminho? Arrependimento, confissão, né? Se há um pecado em nós, se você observa algum pecado, peça perdão a Deus, arrependa-se. E, para não restar dúvida, faça como Davi. Senhor, absolve-me das faltas, até aquelas que me são ocultas, até que eu não sei. Né? Porque certamente há pecados que nós nem sabemos. Cuida dessas também, para que eu não venha a sofrer as punições, né, por causa deles. Sim, irmã Elisete?